E na parte 2 desse papo sobre o que será do amor, eu recebo as maravilhosas Samara Filippo e Rita Von Hunt. E a gente já começa a parte 2 com causo bom, causo divertido, porque Márcia sempre tem uma boa história para contar. Então, vem pro palco. Fala, Márcia! Fala, Márcia! Bom, meu nome é Márcia e eu sempre trago causos referente ao tema, e o tema é o que será do amor, né? No episódio passado, eu falei que eu tava muito encantada por uma garota que eu tinha conhecido em um show. E aí eu falei pra ela... E aí eu falei aqui no episódio que ela ia lá pra casa, a gente ia ter um date muito legal. Só que, meninas, vocês acreditam que eu levei um bolo? Ela não foi. Ela não foi. Aí... Não fala assim dela. Eu acho que vai dar bonito. Acho que a gente vai namorar um dia. Merece uma segunda chance. Sim. Aí, menina, foi assim. Ela ia no sábado lá pra casa e ia voltar só na segunda-feira, porque ela é de Sorocaba. Ela ia passar o final de semana com você. Isso. E eu sou de São Bernardo do Campo. Então, assim, é bem longe um do outro. E aí, beleza. Eu tinha planejado, comprei até lençol de cama novo, comprei tapete de banheiro, um monte de coisa. Me preparei psicologicamente, ajeitei toda a minha casa pra receber a diva. E aí, beleza. Quando chegou no sábado, choveu muito. Aí ela falou assim, meu amor, tudo bem se eu for amanhã? Aí eu falei assim, tudo bem, né? Porque era bem perigoso também se ela fosse no sábado. Aí, tudo bem, chegou no domingo. Aí, era meio-dia já. Ela mandou um áudio, vários áudios, se explicando. Aí, eu entendi o motivo, que era um motivo financeiro, porque era muito gasto de passagem e tal. Aí, tudo bem, perdoei a diva. A gente tá se falando. Ela tá muito feliz que eu tô falando aqui dela. Falou pra todo mundo da faculdade dela. Eu sou a diva, ela conta, né? Falou que ela faz publicidade e propaganda. Ela falou assim, quando vocês tiverem alguém que fale você em podcast, vocês vêm falar comigo. Aí as amigas dela da faculdade mandou áudio, falou que ela tava super encantada. E assim, eu acho que eu tô amando. Sabe por quê? Quantos anos você tem? Eu tenho 23. Vai morar junto. É normal achar isso. Já vai morar junto. Botar Nossa, a aliança sonho. no dedo e morar junto. Aí ela tem 23 também. Não, eu também já amei. Foram os piores 8 segundos da minha vida. Mas eu me sinto tão tranquila, tipo, faz 1 ano e 4 meses que eu tô solteira. Eu já namorei outra Quanto vez. tempo tem isso que vocês estão se falando? Vai fazer 1 mês. Mulher, só que em minha defesa tem sido diferente, sabe por quê? Ai, meu Deus. Vai, Márcia. Fala, Márcia. Tem sido diferente, sabe por quê? Nesses 1 ano e 4 meses que eu tô solteira, eu nunca conversei com alguém, tipo, todos os dias. Tipo, todos os dias a conversa não acaba. É de manhã até de noite. Geralmente a pessoa, a minha geração, né? A de vocês também, né? Só responde... Desculpa. A minha geração... Não, desculpa, gente. A nossa geração só responde... Você quer ligar pra mim? Eu vou te passar meu WhatsApp, a gente vai se falar. Só responde os stories. Só responde os stories. É uma reação de um emoji. É um negócio assim, uma coisa bem líquida. E aí a gente tá com uma profundidade. Só que eu não me sinto ansiosa. Claro que eu quero ver ela. Fiquei triste com o bolo. Mas eu me sinto tranquila, me sinto segura. E tipo assim, eu não tô preocupada se ela tá conversando com outras pessoas. Não tem isso. Estou curtindo o momento. Que bom. E aí tudo bem, né? Ela me deu esse bolo. Eu já... Naquele momento que eu levei o bolo, eu falei, o amor não é mais pra mim, desisto. Não ia perdoar ela. Mas aí eu perdoei, ela mandou vários áudios, e aí se explicou, e aí eu entendi, tá tudo bem. E aí, beleza, né? Tá marcado esse date pra sábado. Não, pera. Quinta-feira, né? Quinta-feira que é feriado. Talvez eu vá pra Sorocaba. Talvez não, eu vou. Se ela não me der o bolo. Mas se ela me der o bolo de novo... Essa era a minha pergunta. Se ela me der o bolo de novo, eu prometo que eu não vou mais dar chance. Mas pera, como que ela te daria um bolo se é você que vai pra lá? Não, porque ela tá finalizando o TCC, né? Que ela vai finalizar a faculdade esse ano agora.
E aí eu tô com medo, sei lá, que ela fala, eu tô com muito trabalho. Mas aí eu ajudo ela a escrever a monografia, não tem problema. E aí... Diga, Rita, pode falar, viu? Não, é assim... A parte que eu sei, não dá pra escrever monografia de boca cheia. Tomara. Mas bora lá, vai. Não, aí eu me sinto tranquila, essa é a primeira vez. Eu sou muito chata pra conversar com as pessoas também. Não gosto de ficar conversando todos os dias. Mas com ela, Você tá gostando. eu tô gostando. Legal. E tem sido, tipo, uma paz mesmo. Qual a idade dela? Ela tem 23 também. Legal. Ela é de peixes, eu sou de Sagitário. E aí, outra coisa que me conquistou. Ela mandou um áudio bem assim, né? Não, porque o Justin Bieber é de peixes e a Hailey Bieber é de Sagitário. E eles dão super certo. Isso me encantou já. Tá causando revolta na plateia, Márcia, ó. E aí eu falei que eu tava encantada semana passada, continuo, eu me sinto tão tranquila. Não, é sério, eu acho que eu amo. Aí eu conheci ela num show. Menina. E aí eu tava em celibato também. Você falou de celibato? Eu fiquei 6 meses de celibato. Mas eu não quebrei com ela, não. Eu quebrei com outra diva, por conta do podcast também. Que eu ainda vou quebrar, né? Ainda vai acontecer esse plot aí com essa menina, essa diva. Vai ser minha futura namorada. Ela vai vir aqui e vai dar certo. Tá. Aí, eu conheci ela num show. Foi muito legal. Foi uma conexão, assim, de almas. Menino, foi diferente. Sério. Essa é outra? Não, é a mesma. ela. É mesmo. Vamos dar aqui o nome dela de Ana. E aí, a gente se beijou nesse show e foi, assim, instantâneo. Aí a gente começou a conversar. Era pra ser, porque eu não ia pra esse show. Foi um encontro de almas. E aí foi isso, mas eu fiquei decepcionada, porque tava todo mundo da plateia no episódio passado querendo o que eu ia levar, onde eu ia levar ela. Porque no episódio passado também, eu falei que eu tinha conhecido uma diva e levei ela pro SBT. Aí falou, pra onde você vai levar ela dessa vez, né? Essa menina. Habibs. Não, depois do SBT... Aí foi isso, gente. Eu conto o próximo caso, se vai dar em alguma coisa. Mas eu espero trazer novidades positivas de que eu fui lá pra Sorocaba. Exato, é isso E aí. esse foi o caso. Mas é isso, é pra gente também se sentir mais jovem. Jovem. Márcia, eu queria te contar uma máxima do La Rochefoucauld. É um filósofo do 1600. E ele não deixou um livro de filosofia, ele deixou várias frases. E uma das frases é: algumas pessoas não se apaixonariam se elas não tivessem sabido que isso existia. Nossa. Você entendeu? Acho que eu entendi. É mais no sentido assim: ai, se ela não vier, acabou, mas eu acho que eu amo. Mas eu ainda não transei, mas eu amo. Mas... Ô, amiga. Ô, linda. Se você descobrir que ela é ruim de cama para um caralho, você me conta se você vai amar ela. Quero ver amor que dure. Márcia, eu tô torcendo. Não, eu também tô torcendo, mas entre torcer pelo relacionamento e torcer por você, eu torço por você. Achei chique. Torço por E você aí- também. E aí, onde tem essa idealização, não tem realidade, bicha. Quando tem essa inflação do ideal, faz com que o real desapareça. É. Né? Investe no real. Nossa, Márcia vai sair daqui. E não se humilha pra transar, por favor. É, Pelo amor de Deus. É. Agora, por falar em realidade, eu queria falar sobre inteligência artificial. Que, assim, eu fico ainda, acho que, não sei, assustada um pouco com a inteligência artificial. Outro dia a gente recebeu a Mamundi aqui, maravilhosa, que falou que fez a terapia pelo ChatGPT. E aí eu descobri que é uma coisa muito comum, as pessoas estão fazendo terapia Nossa, gente, pelo uau. ChatGPT. tá ficando difícil pra mim. Que loucura, gente. Eu sei, eu vou te deixar assim. A nossa produtora Karina, posso te expor? Ah, já começou? Ela tira as cartas pelo ChatGPT e jura que é muito legal. E eu já tirei também por causa da influência dela. Eu não entendi muito bem a leitura das cartas, eu confesso, ali. Mas acho que talvez eu precisasse calibrar.
Mas enfim, a gente tá vivendo esses tempos. Sim. Como vocês acham que a inteligência artificial vai entrar dentro dos relacionamentos, assim? Nossa. Como que influencia as relações? Eu não sei, eu vejo muito passar no meu feed, porque eu sigo muitas pessoas que, né, estão nesse segmento, de atores, atrizes, cantores, e que é assustador, primeiro em relação à exposição da imagem, tipo, uma marca, sei lá, com a cara da Paola vendendo, não é a Paola, sabe? Nossa, é muito esquisito. Isso é assustador. O deepfake, né? Exato. Eu acho que a gente não tem sabedoria e capacidade para administrar uma ferramenta tão poderosa, porque ela poderia ser usada de forma inteligente e poderosa. Mas dentro do... E acredito que deve ter muito... um abismo muito... de pornografia em relação a isso, né? De alimentar essa indústria com deepfake também em relação ao pornô, assim, que pra mim é assustador. Eu só não sei aonde isso entra no relacionamento. Mas acho que entra, né? Uma Entra, vez que né? entra no nosso imaginário ali, né? Também entra O nos meu nossos- maior medo é que a IA, ela entre um pouco como os nossos autores imaginam que ela entrará. Tipo assim, tem um filme hoje antigo, né? Tem mais de 10 anos, que chama Her. Sim. De um cara que se Nossa, apaixona... já é antigo, Her? Já, bicha. Gente, parece que foi ontem. E aí, outro dia, sei lá, um portal de notícias, escolha o seu favorito, uma notícia de uma mulher que estava apaixonada pela inteligência artificial dela. Sim. Que ela calibrou a inteligência artificial para se comportar como se fosse o namorado dela. E aí ela escreve um script, Márcia. Ela escreve... É sério, amiga. Ela escreve um script de como ela quer que a inteligência artificial haja. E aí ela se apaixona. Sim. Porque é muito mais fácil se apaixonar quando você controla quem o outro é. Então o meu medo é, numa sociedade que tá cada vez mais fóbica, então diferente mata, igual abraça. E que cada vez menos a gente consegue sustentar a diferença. Ai, meu Deus, vou discordar da Rita. E eu assim, graças a Deus, minha filha. Porque eu não sou uma igreja. Você não tem que falar amém. Então, nessa sociedade que tá cada vez mais fóbica, o diferente pra lá e o igual pra cá, o meu medo é que a gente comece a substituir as interações reais por interações virtuais, né? E aí, imagina, pra que eu vou ter um namorado, uma namorada, se eu posso conversar com o ChatGPT, com a Gemini, com a Deep... Como é que chama a chinesa? DeepSeek, e me masturbar. Sim. As relações hoje em dia que são mais através da tecnologia, elas já tomam espaço, porque a gente já se interage muito através do WhatsApp, através de redes sociais. E com a inteligência artificial, eu vejo isso no dia a dia do meu trabalho. Eu trabalho na área. Cada vez mais a gente vê as coisas acontecendo e tudo vamos resolver o problema? Não, eu vou jogar na inteligência artificial e deixar de exercer o meu pensamento crítico. Exato. Sendo que também pode atrair, né, a adolescência que traz a série, né, o menino que é um mini incel, essa galera que é a galera terraplanista, que se encontra, né, que se aceitam dentro desse lugar, que é uma pessoa excluída. Encontrei minha tribo, né? E talvez encontrar nesse lugar realmente essa fuga e esse horror que é você se relacionar com um computador, gente. É assustadora essa ideia, né? Esse é meu medo. Eu Não, tenho não- medo assim, também. Medo real. Real? Porque tá aí. Porque tá acontecendo, Exato. né? Em certo nível tá acontecendo. Eu tenho um texto do livro que eu brinco com essa ideia, né? Em que as pessoas deixam de se relacionar entre elas, porque no final, quem tá se relacionando são as inteligências artificiais de cada uma delas, sabe? Então, é uma coisa que me dá medo mesmo. É meio Black Mirror. Maravilhoso Black Meio Mirror. Black Mirror. Vamos abrir para perguntas agora, pode ser? Meu nome é Gabriela e essas semanas eu tinha visto um post até no Instagram que falava, tipo, as famílias dos anos 70, entre aspas, e a família atualmente, que antigamente todo mundo se sentava para jantar, interagia entre si, e hoje todo mundo fica na tela do celular na mesa de jantar. Então, vocês estavam falando dessa questão da interação, de como que vai ser essa questão da IA. Eu acho que isso também já está acontecendo.
querendo ou não, em uma proporção menor. Mas eu acho que isso está acontecendo. Então, eu acho que a tendência disso é evoluir e, às vezes, para um caminho pior do que a gente já está hoje. E eu queria entender, tipo, como que a gente poderia tentar melhorar essa situação e como que a gente poderia controlar essa questão da IA no nosso dia a dia, que nem já falaram aqui que a gente está muitas vezes deixando o nosso pensamento crítico de lado por conta de, vamos resolver o problema? Não, vamos colocar no chat GPT ou em alguma coisa assim. Queria entender qual é a posição de vocês sobre isso. Fala aí. Eu sou completamente pessimista. Pra mim é daqui pra pior mesmo. De mal a pior. Inclusive, mas outro dia eu tô pra fazer uma publi, né? Eu nunca tinha feito isso, eu nem uso o chat GPT. GPT? Um deles é ele. Eu nem uso mesmo. Amigos usam pra um monte de coisa. Aí eu fui, vou ver qual é. E aí, uma demanda, né, de uma publi, o scope e tal, eu fui lá, publi e tal, bananã, quero... É muito ruim. Ela é cafona. Ela não é criativa. Eu falei, não é isso que eu quero, é isso que eu quero. A criança, o adolescente não pode aparecer. Ok, agora entendi. Vou fazer uma criativa. Eu falei, não é isso. É ruim, mesmo. É ruim, é horrível. Ela não conseguiu me ajudar com a minha publicidade. Não conseguiu. É que também a minha preocupação é que ela é ruim para uma pessoa que não tem contato com ela, que cresceu em outro tempo, que viu outras novelas, que teve acesso a outros totalmente. Roteiros. Essa geração agora. Talvez, gente, e aí contando assim, como eu estou em sala de aula há 20 anos. Cada geração que chega é uma nova ideia de planeta. As contribuições, as perguntas, e você vai percebendo o tecido social se transformar de geração a geração. E o meu maior medo, amiga, é que haja uma geração que receba isso e fale, maravilha, tá ótimo. Tá. E segura na cadeira todo mundo. É o que vai acontecer. Não tem como lutar contra. Deixa eu te dar um exemplo. Indústria cultural. Todos os seres humanos que viram a indústria cultural ser organizada falavam: ai, passada, que agora a música é um lixo, o cinema é um lixo, a novela é um lixo. E assim, de certa forma, eles estão certos se você for uma escrota elitista. Quando você acha que a arte boa era produzida no palácio para fruição de poucos intelectuais, que tinha referência na poesia elegíaca romana e grega, aí você vai achar que a indústria cultural é um lixo. Agora, a indústria cultural, ela acessibiliza, entre todas as aspas, democratiza e transforma. A questão é qual sociedade vai lidar com ela de qual forma. Só que com a nossa escola pública, com o nosso sistema de ensino, com o nosso mercado de trabalho, com o nosso Estado erodido, amigas, apertem os cintos. Vem, meteoro. Pode vir. Porque eu fico pensando que o chat GPT, né, essas inteligências, elas fazem o caminho contrário. Como? Não. Ao invés de dar acesso a outras formas, né? Outros tipos de música, outras danças, outras formas, né? Mais acessíveis. Eu acho que, pelo contrário, ela fornece informações, porque as inteligências artificiais, elas são abastecidas de informações por aqueles que talvez não queiram nem que a gente aqui exista, né? Então, fico pensando que talvez seja o caminho contrário, seja voltar para os palácios, sabe? Não sei se eu sei. Vai de novo. Tá, vamos lá. Toda inteligência artificial, Sim. inclusive o algoritmo do Instagram, das redes Sim. sociais, eles são abastecidos de informações por alguém. Alguém abastece essas informações, né? Nós, Mas antes de nós... nós enquanto sociedade, e aquilo que a gente topa... Mas antes de nós, os donos dessas big techs. Escolhe como vai operar. Exatamente, Sim. como vai operar, como essa informação vai chegar, quais informações privilegiar para chegar ali. Então,
qual roteiro, né? Como que funciona esse roteiro, enfim. Entendeu mais ou menos? Então, Aí ao invés de a gente tá voltando pro povo, a gente tá voltando essa produção pra poucas... Elites. Pra elites, Sim, exato. a elite dos tech bros. Exato, Mas são eles que controlam tudo e escolhem tudo, exato. né? Tipo, o massacre que Israel está promovendo na Palestina. Exato. E quantos posts sobre a situação da Palestina são silenciados pela Meta, né? Então, mas isso já é. Já estamos nessa tecnocracia, né, infocracia, onde o poder está na mão dos tech bros, né? Total. Já estamos. Mas se a gente depender deles, então, a partir de agora, para o nosso fazer, todos os nossos fazeres, né? Todos os nossos afazeres, todas as nossas tarefas, tudo aquilo que a gente, né, antes da gente pensar, a gente Joga dá para no chat eles GPT. Sim, a resposta. sim. E é muito louco pensar em quem tem filho nessa situação, sabe? É. E como guiar isso. Claro. E como conduzir isso, que é assustador. Que a gente não vai ter controle de tudo. Ontem eu fiz uma pergunta pra minha filha de 15 anos. Eu falei, vem cá, voltando da escola. Você, como quem quer nada, tomando sorvete aqui, comendo uma pipoca. Você é igual na minha frente com as suas amigas? Ou, né, eu sei que você não vai me contar tudo, obviamente nem precisa, a mamãe entende. Mas você é igual na minha frente, é igual aqui com elas? Ah, mãe, sou. Não é, né, gente? Claro, não. Né? Ah, mãe, sou. Eu falei, filha, tudo bem se não for, tá tudo certo. E aí eu fiquei pensando, será que ela vai me contar? Porque eu sei que ela, olha eu fugindo do assunto, eu sei que ela quando tá muito fodida, em casos que ela ainda não entende a agressão e a violência tamanha que é, ela ainda vai engolindo pra encaixar, pra pertencer. Mas quando dói muito, ela vem pra mim, sabe? Bonitinha, assim. Então, assim, ter filhos nesse lugar onde isso aqui tá o tempo inteiro na mão e você, por mais que tenha o controle, você não tem. Tem controle parental, tem você do lado vendo o que tá consumindo, mas vai ver na casa do amigo alguma coisa, vai passar em algum momento que você não vai estar ali atento, olhando. Essa sua filha usa chat GPT? Usa. A de 15 usa. E você já perguntou como, por quê? Ainda não. Geralmente ela me conta, mas geralmente vai fazer um trabalho da escola. Isso é um pouquinho assustador também, a escola ter recursos com isso, né? Vamos pro próximo? Pra próxima pergunta? Oi, eu sou a Ana Bia. Ana Bia. Primeiro eu quero falar com Rita, te agradecer por ser essa professora que contribui tanto assim, no meu aprendizado e pensamento crítico. Então, pessoalmente, poder aqui reconhecer o valor do seu trabalho. Eu que te agradeço, Ana. Eu queria uma coisa que eu senti falta na conversa e que a gente perpassa quando a gente, então, reconhece que a gente é produto, né, desse amor colonizado, quando a gente entende o amor romântico Disney, enfim, toda essa construção do que é amor. E aí a gente tem, então, Geni, a gente tem Bell Hooks, e aí eu olho para minha caminhada, então, de monogamia, não monogamia, e como tem sido aprender a viver... E entender como é que eu sou amada, enfim. Eu gostaria de ouvir de vocês esse processo, então, do que é amor para vocês hoje, a partir do momento de se desintoxicar do que estava posto. Então, a partir desse momento que a gente vê que está da norma, né, dessa cultura hegemônica colonizada, o que foi transformando, onde vocês chegaram hoje do que é amor? Por que você olha pra mim? Amiga, gente parte quer te pro ouvir. desamparo. Eu olho pra você, parte... Porque assim, às vezes eu olho pra você e você tá decidida. Jura? E às vezes eu olho pra você e você tá desamparado igual eu. Ai, que amor. Ai, que Você tá amor. decidida ou desamparada? É porque eu tenho muito medo de fugir, porque o meu recorte é muito maternidade, assim, sabe? Não O tenha amor, medo, não. então, assim, eu falo muito sobre esse amor incondicional que falam sobre os filhos. E que o filho deu sentido à minha vida. Eu não acredito nisso, sabe? Eu acho que o amor é construído. Isso. Tanto que você falou sobre essa... Se ela não tivesse experimentado se apaixonar, será que ela teria sabido como é que é isso? Teria sido sentido falta? Então, tanto quando eu falo que quando a minha filha nasceu, eu não chorei,
eu não amava incondicionalmente, isso é assustador assumir, fala sobre amor. Aham. Porque hoje eu amo a minha filha de uma forma que eu não sei nem explicar. 15 anos após essa relação de parceria. Então, e eu falo isso principalmente porque existem mulheres que não querem ser mães, tem mulheres que não podem ser mães e que conheçam esse amor incondicional por outro lado, de outra forma, né? Então, para mim, é isso. Além do amor, para mim, ser liberdade, deixar ir, deixar vir, é você construir junto, né? Esse amor construído. Sim. O que você quer me ajudar a incrementar? Não, eu tava desesperada, porque eu tava te ouvindo, e aí, normalmente, quando eu tô ouvindo assim, eu tô ouvindo, você vai falando e eu vou falando, onde que dá pra furar? Uhum. E aí, porque, gente, é assim que minha cabeça trabalha. Aí, enquanto você tava falando, eu pensei uma coisa que me deu um certo pavor. Que eu fiquei pensando assim, Hitler amava? Leopoldo II, né? Que o Hitler produziu 6 milhões de mortes. Leopoldo II, rei da Bélgica, dizimou o Congo. Meu Deus E do céu. magicamente a gente lembra do Hitler porque era todo mundo branco, mais ou menos, né? Judeu não é branco, cigano não é branco. E o Leopoldo II, porque foram pessoas africanas, a Europa escolhe esquecer. E aí eu tava nessa. Hitler amava, Leopoldo II amava, o Mussolini amava, Donald Trump ama. E aí eu tô um pouco agora pensando, e freestyle, Ana. Eu tô um pouco pensando que se o amor é uma coisa da qual um facínora, um déspota, um fascista é capaz, não deve ser amor. Talvez a gente devesse desmontar qualquer relação de crença de que isso é amor. Então, assim, se o Donald Trump é capaz, é porque não é, né? Se o Bolsonaro é capaz, é porque não é. E um pouco nesse lugar, assim, se esse ser humano que vai permitir que 700 mil mortes, que não compra vacina, que desvia dinheiro de merenda, e aí vai pensando qualquer ser humano que você conhece que tá fazendo isso. Se esse ser humano ama, bom, então foda-se o amor. Joga essa merda fora. A minha noção de amor, ela tá mais ligada com... Ela é uma estratégia de aliança e sobrevivência entre os oprimidos. E uma coisa da qual os opressores são incapazes. Eu tô indo por aí porque se um opressor é capaz de amar, então essa palavra não vai nos servir para nada. Para que a gente continue mantendo essa palavra viva como um horizonte, como algo desejável, ela tem que ser uma coisa da qual o topo da pirâmide é incapaz. E que quem tem capacidade são os que estão resistindo, sobrevivendo e combatendo, né? Então, para mim, o amor está ligado a resistência, sobrevivência, combate e aliança. Só que os de cima estão resistindo, eles estão construindo bunker para o colapso ambiental. Estão fazendo aliança, né? Os tech bros sentam na primeira fileira na posse do Donald Trump. Estão sobrevivendo, e aí, então, todas essas palavras que eu usei não vão servir. A definição de amor, para mim, agora freestyle, porque a gente tem horário, eu não consigo te dar, minha amiga. Mas eu fico com... Deve ser alguma coisa da qual os opressores não são capazes. Mas os oprimidos sabem fazer. Bom demais. Eu já tô fritando aqui. Vocês estão também? Vamos sair daqui e escrever várias coisas. Que bom, Delícia, amiga. né? Bom demais. A gente só se toca pra isso. Não é? Vamos para a próxima pergunta? E vai ser a última, infelizmente, que o nosso tempo tá acabando. Eu queria fazer primeiro uma provocação. Que Seu nome? Flávia. Flávia. Que o tempo todo a gente falou sobre amor e acabou centrando no amor
sexual afetivo, né? Afetivo sexual. E aí eu queria fazer, também trazendo a Geni, nessa questão da colonização cristã, que trouxe esse tipo de amor. Quando ela diz que nos guaranis não existem a palavra eles, né? É sempre sobre nós. E como os jesuítas ficam assustadíssimos, como não existe a questão do ciúme, da posse entre os povos originários. E aí eu queria, acho que talvez seja mais especificamente para a Rita, complementando o que você acabou de falar, como esse amor pode ser revolucionário, e esse amor que sai do afetivo sexual, para a gente conseguir existir ao capitalismo. Uhum. Ou também, né? Como que é importante esse amor centrado num casal para a manutenção do capitalismo. Tá. Eita! Vamos começar mais um episódio agora. Vai, Rita. Não, calma lá. É porque... Flávia, a pergunta da Flávia, ela não dá pra ser respondida, porque começaremos mais um episódio. O que eu posso te fazer, Flávia, é te indicar um texto que eu tava lendo essa semana passada, uma matéria, assim, de uma dessas redes de tipo BBC, assim, da vida. Deixa eu ver se tá aqui fácil no meu... como chama isso? Celular. Histórico? Bom, não tá aqui. Mas a BBC, ela lançou uma matéria de um antropólogo que fala: é impossível pensar monogamia sem pensar relações econômicas, financeiras. Então, vai lá na BBC, joga isso aí no seu buscador que você vai achar. 2. Tem um professor de teoria social, né, numa universidade nos Estados Unidos chamado Sean Chabot. S-E-A-N, Sean Chabot, C-H-A-B-O-T, Chabot, que tem um artigo chamado Amor e Revolução, que ele tenta entender um pouco daquela coisa que eu falei com a Ana, que era assim, Mahatma Gandhi, os nossos revolucionários clássicos, Che Guevara, o Martin Luther King... Bom, Martin não era exatamente um revolucionário. Malcolm X. E aí ele vai tentando pensar nesse artigo amor e revolução. Onde que essas coisas se aproximam, onde que essas coisas se distanciam. E aí, por último, que aí é o que eu vou tentar te responder, é o seguinte. Tem um outro professor, agora não tá me vindo na cabeça, se vier eu falo no meio da resposta, que ele diz o seguinte: a gente foi treinado pelas indústrias culturais, cinema, música, TV, a gente foi treinado a imaginar que a fronteira final da vida é o amor romântico. Então, a gente vive um pouco na ideia de que é para isso que estamos programados. E aí, quando a gente chega no amor romântico, a gente descobre a miséria subjetiva que o amor romântico é. No sentido assim, tá, e o que eu faço com as minhas amigas? Tá, e o que eu faço com os meus hobbies? O que eu faço com os meus... E aí a gente começa a descobrir dentro do amor, dentro do sonho do amor romântico. Então imagine aí o cenário mais ideal de amor romântico que você pode ter na sua cabeça. A miséria subjetiva, que é a ausência de uma comunidade. Que o amor romântico não basta. A gente vai precisar de uma comunidade, a gente vai precisar congregar. Nós somos seres sociais, piriri, parará, pururu. Então, o que eu acho que eu penso um pouco é assim. A nossa preocupação primordial como seres humanos vivendo crises da democracia deveria ser a nossa capacidade de sustentar discordâncias de forma humana. No sentido que separar o que é desumano, né? Então, por exemplo, você tem um senador nos Estados Unidos que defende que não deve ter merenda grátis. Que ele começou a trabalhar aos 9 anos de idade. Então, as crianças nos Estados Unidos devem pagar pela sua merenda. Desumano. Não dá pra gente sustentar isso como um ponto de vista humano que eu vou discordar. Isso aqui tem que ser combatido. Discordâncias são
o que mantém a nossa capacidade de não estar num salão de espelhos. Um pouco assim, Sorriça, discordamos de sei lá quantas N milhões de coisas. E o que a gente é capaz de discordar e sustentar. Falar assim, bicha, por que você tá nessa? E ela falar pra mim, nossa, nunca que eu iria por aí. Você tá doida, sabe? Um pouco nesse lugar de a gente ainda consegue sustentar diferenças. Eu acho que neste momento da tela que te assiste, da timeline que é sobre você, do tudo feito pra você, do algoritmo que atende, a gente precisa se desubicar. Sabe? A gente tá muito umbigado. E aí, para isso, a gente precisa começar a combater, destruir o narcisismo das pequenas diferenças. A gente precisa passar mais tempo com as pessoas que têm menos a ver conosco. Sabe? Um pouco como pedagogia do indivíduo, pedagogia do sujeito. Falar assim, ai, você discorda de mim? Que bom, então passa essa tarde comigo. Por quê? Porque a gente tá cada vez mais perdendo essa capacidade. Gente, isso é muito sério. Tudo é só bolha. Talvez aqui seja uma grande bolha. Sim. Né? Talvez seja. Não, imagina, gente, vamos lá. A gente veio discutir amor e tempo. Por que somos majoritariamente mulheres LGBTs? Porque tem um ser social que tá cagando pra amor e monogamia e poligamia e futuro. Por que quando o tema é amor e futuro, quem comparece são os desgraçados do sistema? Né? Pela mesma razão que os capitalistas não vão discutir o socialismo. A gente tá aqui discutindo isso porque para nós é questão de vida ou morte, o amor. Agora, magicamente não compareceram homens héteros jovens, brancos e cis. Magicamente, eles não são as fileiras da nossa conversa. Então, é saber que a gente vai precisar sustentar alguma coisa com o que for possível, porque o fascismo é a linha de você desiste. Você não vai sustentar nada com um racista. Você não vai sustentar nada com uma pessoa transfóbica. Você não vai sustentar nada com alguém que quer que a sua existência desapareça do planeta. Aí você não discorda, você combate. Mas a gente precisa, Flávia. A gente precisa. Nessa hora da desintegração do sistema, voltar a aprender a fazer rede e aliança, rede e aliança, rede e aliança. Porque nenhum de nós aqui sabe plantar. Nenhum de nós aqui sabe colher. Nenhum de nós... Né? A gente se desligou da terra. Então, ou a gente começa a fazer alianças com todas essas pessoas que não são nossos espelhos, ou a gente não vai dar o passo do amanhã. Sabe? A nossa capacidade de fazer aliança está muito rota, muito fragmentada, né? A gente escuta o outro falando onde que eu vou discordar. E aí a gente precisa um pouco começar a escutar o outro e falando, beleza, discordamos aqui. Para essa conversa não virar um saco, vamos ver no que a gente concorda? E aí começar a descobrir pontos de concordância. E galera, assim, desculpa, eu não vejo agora, nessa urgência que tá, porque a gente tá se matando entre os nossos, né? O movimento feminista produziu um feminismo transfóbico e racista. Eu não sei o que fazer, né? Então a gente precisa produzir redes nos nossos movimentos de sustentar diferenças, convergir para consensos e ir excluindo o que não pode ser aceito entre nós. E me corrija se eu estiver errada. Você nunca está. Maravilhosa.
acho que também serve como uma manutenção do capitalismo, esse amor romântico, em relação às datas comemorativas, né? Nossa. Os dias dos namorados. Natal. Dia das mães, que eles fomentar trabalhos de mães e ninguém quer, mas lucrar com o nosso sofrimento, nossa culpa, tá lá na televisão, entendeu? Na propaganda. E serve muito pra isso também, né? Exato. É isso. Muito legal. Eu espero que vocês tenham se aberto também para essa conversa hoje, que essa conversa gere várias outras conversas. Eu tô muito grata, Eu também. muito feliz de ter dividido esse momento com vocês. Foi Muito muito bom. obrigada. Obrigada por ter me chamado com a Rita. Honradíssima, honradíssima. Muito obrigada mesmo. Agora tudo não é mais piada. De verdade. Eu queria muito te conhecer e eu sou uma admiradora fã. Eu também, eu amei. Acho que hoje foi muito. Espero que quem teve aí possa ter se sentido como a gente se sentiu aqui, porque pra mim, nossa, foi muito bom. Ai, que coisa linda, gente. Obrigada mais uma vez. E obrigada a todos vocês por estarem aqui hoje. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Obrigada.